Salmo 30, versículo 5. Você conhece? Vamos à palavra. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe, ou a alegria vem. Amém? Então aqui está falando que o choro, que após o choro, claro, tem lágrimas, né? Com o choro você derrama lágrimas, né? Ele dura uma noite e a alegria vem pela manhã. O que ele está falando aqui? O choro é algo ruim. Sim ou não? É algo que nós não gostamos nesse caso. A alegria vem pela manhã para nos sustentar. Olha o que diz o Salmo 42, 3, antes da gente orar. Olha o que diz. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Então eu te pergunto, chorar, derramar lágrimas, é ruim, esperamos alegria, ou as lágrimas podem nos alimentar durante o processo de dia e de noite? É isso que nós vamos aprender hoje. Existem lágrimas que nos alimentam. Existem lágrimas que nos fazem fortes. Existem lágrimas que nos deixam mais preparados para a vida. E existem lágrimas que precisam acabar para que a alegria chegue. E nós vamos aprender isso em nome de Jesus. Pai, fala conosco e ministra no segundo a tua glória em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, chorar, deixar correr um líquido chamado lágrima, de dor física, emocional ou de tristeza. Irmão, chorar sem lágrima é mentira. Quem gerir e não dá uma lagriminha, tá forçando a amizade. A definição no dicionário Aurélio para choro é derramar lágrimas. Então não tem como. A lágrima, ela está tentando tirar de dentro de nós um pouco do sofrimento e aliviar a dor. Seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual. Choramos a alegria também. Essa eu não quero que pare. Esse choro eu quero que continue. Mas chorar é derramar a lágrima. Quem aqui na apresentação do seu filho na escola, que ele dançou tudo errado, ele falou tudo errado, você chorou? Quem fez isso? Eu também. Eu chorei também, pelo meu filho, Rafael. Eu lembro a primeira vez que o Rafael dançou a música do Luan Santana. Lembra quando ele era novinho? Dançou a música do Luan Santana, o Rafa. Né? Eu lembro das minhas filhas falando no Proerd. Falando no Proerd, foi legal, foi emocionante e tal. Só que você chora de alegria. E essa lágrima é boa, esse choro é bom, mas existe lágrima e choro que são ruins. Então, eu quero propor um contraponto para você. Esperamos a alegria do amanhecer ou derramamos lágrimas para nos fortalecer? Porque se a lágrima nos alimenta, por que esperar a alegria? Eu te pergunto. Por que será que nós não conseguimos entender que precisamos passar pelo tempo do choro e pelo tempo da alegria? Isso é um processo de Deus. Irmãos, e tem muito cristão que ainda não entendeu. Bispo, o senhor já falou isso outra vez? Sim. Eu já falei isso de outra maneira, mas falei. Tem cristão que não entende que ele precisa passar pelos momentos ruins da vida. Você tem que passar alguma época da sua vida necessidade financeira. Porque se você achar que todo dia você vai ter dinheiro, quando faltar, você vai querer igual esses caras que sobem nos prédios e se suicidam. Você tem que passar uma necessidade. Você tem que ter o último pãozinho um dia na mesa. Você sabia disso? Quem aqui já teve o último pãozinho, o último alimento? Então já passamos por esse processo. Né? Quantas vezes, para que quando vem a abundância, você valorize aquilo que Deus está fazendo. E você entenda que foi Ele que fez. A lágrima tem sido alimento de dia e de noite. Mas existe choro, que é um choro que precisa parar para que a alegria venha de manhã. Quando o salmista fala isso, ele está falando, você vai chorar ainda. Deus vai te dar um tempo que até o dia vai parecer noite, vai durar a noite inteira. Mas quando esse choro, essa lágrima provocar em você a força que você precisa, a alegria vem pela manhã. Aí chega a alegria. Então, para chegar a alegria, é necessário chorar. Então, olha para o seu irmão e fala assim, você vai chorar muito ainda. De alegria, quando seu filho dançar tudo errado, e de sofrimento para se alimentar. Amém? Então, essa é a proposta. Existem lágrimas e lágrimas. O choro fingido, falso ou hipócrita é conhecido como o quê? Lágrimas de crocodilo. É ou não é? Eu já expliquei uma vez, um tempo atrás,
preguei sobre os animais e o que eles nos ensinam. Quem estava nesse daí? Que cada semana eu falava de um animal, né? Eu falei da lágrima de crocodilo, do avestruz que enfia a cabeça, como é que é aquele, o olho da águia, a visão da águia. Eu fui falando características de cada animal e eu falei do crocodilo, né? Eu vou te dar um exemplo. Vai escrever ali, ó, Suzane van Richthofen e o casal Nardoni. Vocês conhecem? Irmãos, você sabe por que o policial descobriu que a Suzane estava mentindo no velório? Porque ela não derramava lágrimas. Ele disse que ele ficou olhando para ela e ela fingia o choro e não derramou uma lágrima. Você sabe por que a polícia, né? A mesma equipe descobriu que o Nardoni estava mentindo, que alguém tinha jogado a filha, pelo mesmo motivo. Como que uma filha acabou e o cara está falando com a polícia e com a imprensa aqui? Meu filho, se a minha filha viesse conversar, eu pegava um taco de beisebol e batia. Eu ia chorar, eu ia voltar a deitar do lado do corpo, eu ia tentar orar, Senhor, traz minha vida. Meu, você fica desesperado, o que é isso? Por quê? Aquele choro do Nardoni era um choro fingido, da Richthofen era um choro fingido. Eu acho um absurdo no dia dos pais e no dia das mães, é dia das crianças, né? Que, na verdade, eles comemoram, é Aparecida, né? No Brasil. Que é um absurdo isso, né? A criança não tem o seu dia, né? Tem o seu dia, mas não é feriado. Essas pessoas saírem da cadeia. Dia dos pais, a Richthofen tem saidinha. Ela matou os pais. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Aquele choro fingido aprendeu numa cela, mas trouxe ela para o Brasil como uma celebridade. Ela é celebridade, ela tem filme. Não tem pano aqui, irmãos. Ela não tem filme. Ela não tem nada. Ela não tem nada, quer dizer, ela tem filme. Você trabalha igual um louco, igual um condenado velho. Acorda de manhã, volta de noite, cuida de filho, limpa a casa, paga a conta. E o mais que você vai ganhar valeu. Ela ganhou um filme, né? E você já assistiu, eu já assisti ainda para dar audiência. Obrigado, filha. Estava na minha bolsa esse? Bom, hein? Tá vendo? Lembrei de mim mesmo. Já trouxe, pastor, está aqui já. Obrigado. Então, o que eu quero falar é que existem lágrimas e lágrimas. O choro real provoca outra coisa. Provoca isso aqui, ó. Salmo 55, do 16 ao 17. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde e pela manhã e ao meio-dia. Choro angustiado. E ele o quê? Ouve a minha voz. Deus ouve o nosso choro. Deus vê as nossas lágrimas. Deus, ele se importa quando você chora. Quando você chora diante dele. Porque se está só ele e você, para que você vai tentar fingir para Deus? Tem que ser muito tolo para tentar fingir um choro para Deus. Então, geralmente, quando nós choramos na oração, nós estamos sendo sinceros. Estamos sendo sinceros. E essa sinceridade provoca uma reação em Deus, porque ele ouve. E a palavra do Senhor diz que quando ele ouve, ele estende a mão. Quando ele ouve, ele se levanta do trono para nos responder, diz a palavra. Então, o que eu quero propor para você é: por que você deixou de chorar diante de Deus e prefere murmurar? E prefere se queixar? E prefere reclamar do emprego? Irmãos, eu canso de ouvir pessoal, olha para mudar de emprego. Aí você conversa com a pessoa, não é porque a pessoa está ganhando mal, não é porque a pessoa trabalha longe, não é porque a pessoa, não estou gostando mais de ir lá. Eu fico falando, what? Como assim? Deus te abriu uma porta, você testemunhou, agora você não gosta mais, irmãos? Nós temos que pesar. A palavra do cristão é assim, sim, não. É igual aqueles pais que têm um filho e depois reclamam, esse filho só me dá problema. Ué, você acha que o seu filho não vai te dar problema? Olha para quem está do seu lado e fala assim, vixe, mano, você não sabe de nada. Vai te dar problema, pode falar, vai te dar. Ué, irmãos, como que os meus filhos não iam dar problema para mim se eu dava problema para meu pai e para minha mãe? Irmãos, eu era terrível, irmãos. Eu era sapeca. Quem é que era sapeca? Quem é que fazia muita bagunça? Quem é que apanhava do pai e da mãe? Tomava uma surrinha gostosa, sentadinha lá Marcelo, levantando a mão, glorificando. Dona Dulce sentava a borracha mesmo? Marcelo? Aí, tá vendo? Dona Dulce só na borracha, hein, irmão? Glória a Deus. Deus ouve nosso choro. Até esse, o choro quando você apanha porque você fez coisa errada, Deus ouve também. Ele só fala, bem feito. Estou brincando, é claro. Mas, irmãos, olhe para mim. Não se distraia não, que essa palavra é séria. Se você não aprender a passar pelo sofrimento, dificilmente você vai chegar nas coisas grandes. Irmão, não se iluda com o momento que você passa. O momento que você passa, você está colhendo o que você plantou lá atrás.
É isso que você não lembra. Tem coisas que você fez lá atrás que você colhe agora. O que você está fazendo agora, você vai colher lá na frente. Tem um tempo de maturação. E o choro, ele rega a nossa promessa. É necessário passar por isso em nome do Senhor, porque no tempo certo, Deus agirá. Amém? Deus vai agir. E agindo Deus? Agindo Deus? Responda, quem impedirá? Ninguém. E por que será que nós não choramos diante de Deus, mas choramos no gerente de banco, choramos com o pai e com a mãe, choramos com o chefe? Ai, eu estou fazendo necessidade, não sei o que, irmão. Para. Queridos, eu só choro diante de Deus. Eu só choro diante de Deus. E não é porque eu quero, é porque a Bíblia manda e eu só choro diante de Deus. Amém? Por quê? Ele pode me responder. Ele pode ouvir o meu choro e pode me recompensar. Agora, o que adianta você ficar... Irmãos, as nossas lágrimas não comovem Deus ao ponto dele mudar a palavra dele. Se você está desejando algo que não está na palavra, você pode estribuchar no chão. Eu falo isso lá em casa, estribucha aí, ó. Não vai mudar. Sair, porque a palavra era clara. Se você semear vento, você colhe. E se você semear o amor, você colhe o amor. É o que você planta, você colhe. Olha o que diz Eclesiastes. Eu sei que você está... Irmãos, tem pessoa que fala assim, ai, bispo, eu odeio quando a pessoa fala tudo coopera para o teu bem. Ué, você quer que aquela pessoa fale o quê? Tem pessoa que não gosta desse aqui, ó. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo. Para cada propósito, debaixo do céu. Opa, faltou o versículo 4 aqui. Tempo de chorar. Tempo de rir. Aqui não está. Tempo de plantear. E tempo de dançar. Aqui para mim não está. Não está mesmo. Nem depois, nem antes. Mas amém, está ali, né, irmãos? Então, olha só. Tempo de chorar e tempo de... Irmãos, participa do culto, por favor, porque senão não venha não. Fique em casa. É bênção para você. Dorme, assiste novela. É legal. Em nome de Jesus, quando você está pregando aqui, eu participo do seu culto. Eu falo aleluia, eu falo glória a Deus, eu respondo o que você pergunta. Por que você faz isso? Qual é o prazer que você tem? Desculpa, irmão, porque um dia você vai estar aqui pregando e você vai querer que a pessoa participe. Poxa vida, eu estou fazendo perguntas para o teu bem. Eu não estou aqui para te expor, para te judiar. Estou aqui para pregar aquilo que Deus mandou. E para pregar o que Deus mandou, você precisa estar pronto para ouvir, porque senão é melhor que você fique em casa. Está escalado, não quer vir no culto? Fala para o seu líder, não quero vir, a gente não põe mais você. A gente deixa outra pessoa. Sério, irmão. Sério mesmo, hoje parece que desde o começo até o final as pessoas estão indispostas para fazer o que é certo para Deus. Se a gente não quer fazer o melhor, a gente fica em casa, irmão. Deixa outro ocupar o lugar. Deus levanta, nunca vai faltar príncipe Israel. Nunca vai faltar. Então, em nome de Jesus, eu vou dar só essa bronquinha e vou parar. Mas você precisa mudar a sua postura. Está cansado? Eu também estou cansado. Amém, irmão? Todo mundo aqui trabalhou, cada um tem o trabalho que escolheu. O Mazinho corta cabelo até a hora que ele quer, porque ele quer. Né, Mazinho? É a escolha dele. Ué, se ele chegar aqui cansado, o problema é dele. Eu não estou falando que é ele, tá, irmão? Estou dando um exemplo. O Narciso escolheu ser vendedor, seja vendedor. Eu escolhi ser professor. É difícil demais. É cansativo demais. Mas eu consigo fazer os dois. E eu venho aqui, eu dou glória a Deus quando você prega. Então, olha para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus. Pare de ser superficial. Você tem que ser espiritual. Amém? Qual é o oposto de chorar, irmãos? Rir. É rir. Tá? Qual é o oposto de plantear? Dançar. Porque plantear é você se jogar no chão em desespero. Isso é plantear. É dançar de alegria, é pular, é saltar de alegria. Então, tem tempos de Deus. Eu não chego no riso se eu não passar no choro. Eu não chego a dançar de alegria se eu não plantear antes alguma perda que eu tive na minha vida. Isso é um propósito e Deus tem um propósito. Quando o seu filho te dá problema, tem um propósito. Quando a sua mulher fica te apurrinhando as ideias, tem um propósito. Quando o seu marido não se levanta para fazer nada, tem um propósito também. Tudo tem um propósito de Deus. Amém? Uma coisa eu sei, irmãos. Ninguém na minha casa, na minha família, morre de fome. Porque cada um tem a sua responsabilidade e sabe que tem que agir para comer. Porque a gente foi educado assim, eu fui educado assim. Eu fui educado a lutar pelo meu casamento. Irmãos, eu não ganhei 1 centavo dos meus pais no meu casamento. Nada. É verdade ou não é? Certo? E eu não fiquei chorando pelos cantos. Ai, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu não. Eu fui lutar. Deus levantou um daqui, levantou um dali. E glória a Deus, aleluia. E tivemos tudo e temos tudo até hoje. Por quê? Porque a luta é minha. O choro é meu, mas o riso é meu também. O pranto é meu, mas eu vou fazer a minha dancinha da vitória. E vamos embora. Não da vitória, da vitória.
né? Essa aí quem faz é o Mateusão, né, Vitória? Semear com lágrimas garante uma volta com alegria. Semeia. Ai, bispo, se eu ficar fiel no dízimo e oferta, vai faltar o aluguel. Irmão, é justamente esse choro que Deus quer que você chore. Olha o que diz o Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmão, ele está falando que você vai semeando, continua fiel, vai lançando, chorando. Irmãos, quanto tempo eu não tinha dinheiro para levar a minha família no cinema? Quanto tempo eu não tive dinheiro para pedir uma pizza? Para comprar uma mistura? Era uma vez por mês que a gente pegava ticket e comprava mistura. E aí acabou. Era arroz e feijão, meu filho, não tinha conversa. Quantas vezes eu vim e pregava para você que Deus tinha prosperidade para você, eu acreditava na prosperidade, e eu já cheguei a perguntar a Deus, por que será que comigo não acontece? Ele falou, enquanto você pensar assim, nunca vai acontecer. Para mim, pastor dessa igreja, certo? Então, irmão, você tem que ser fiel até o fim, fiel até a morte, porque quem é fiel até a morte recebe a coroa da vida, diz a palavra. Chora porque não tem dinheiro, chora porque não dá para comprar a roupa que o teu filho quer, chora porque não dá para dar a festa. Irmão, se não dá para dar uma festa de arromba, compra um bolo Puma, meu filho, coloca uma velhinha em cima e canta o parabéns para ele. Pega suquinho de mesmo e faz. O efeito será o mesmo se você ensinar o seu filho que um dia você vai chorar, no outro dia você vai saltar de alegria, vai rir. Você tem que ensinar que um dia você vai ter e outra vez não vai ter. É você que tem que ensinar. Se o seu filho é mimado, a culpa é tua. Porque você não ensina o teu filho e tua filha que eles não vão ter tudo na vida se eles não lutarem, se eles não confiarem em Deus. Sim ou não? Fica lá, esse tênis aqui, nossa, esse tênis horrível. Eu já vi criança fazer isso. Criança não, adolescentes, até jovem. Pega assim, eu não vou usar essa roupa, meu filho. Ai, se meu filho fala um negócio desse para mim, velho. Ai, se ele fala um negócio desse para mim. Querido, pelo amor de Deus, puxa a orelha dessa menina. Bota essa menina para lavar uma louça. Ela tem que chorar, dormir. Isso, dorme aí, ó. Dorme aí no tanque aí, ó. Oh, pelo amor de Deus, gente. Para. Tem que pôr as crianças para fazer as coisas. O jovem para pagar o preço. O seu filho tem que ser jovem aprendiz. Ai, eu fico com medo dele pegar ônibus. Ai, tadinho. O que vai acontecer? Ele vai ser sequestrado no Vila Zilda, meu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe? Fica a pessoa, porque meu filho, minha filha, ai, tadinho, nunca andou. Que nunca andou? Porque você nunca deixou ele andar. Nunca deixou ele fazer. Eu estava brigando esses dias com uma parte da minha prole. Tem que aprender a cozinhar. Não tem graça. Tem que ir para a boca do fogão. Tem que, molhar na pia e aquecer no fogão. Vai lá, aprende a cozinhar um arroz, um feijão, fritar uma carne. Viu? Oh, faz um bolo, meu Deus do céu. Não sabe fazer as coisas? Tem que aprender a fazer, meu. Sabe? Não tem que ficar dependente. Se meu pai e minha mãe não estão aqui, eu vou comer miojo. Que conversa fiada é essa? O pai e a mãe tem que chegar e tem que ter uma mesa preparada. É muita lágrima, muito choro, muita reclamação e pouca ação. Por isso não vive o que Deus tem. Por isso não chega onde Deus quer. Irmãos, a minha indignação é com essa apatia que tem hoje. Essa apatia. Pensa que todo mundo vai fazer. Irmãos, o seu filho, a sua filha não pode atingir a maioridade sem ter trabalhado antes. Isso não existe. Mesmo que seja para você, pelo amor de Deus, não pode. Você está errado, você está errada. E se você morre, o que acontece? O avô e a avó vão ter que criar um homem formado, pode dar abrigo, isso sim, dividir uma casa, mas ele pagando conta, ele trabalhando. Certo? Então pare com isso, é muita lágrima, olha para o seu irmão e fala, é muito choro. Pouca lágrima verdadeira. É tudo crocodilo. Deus registra tudo, inclusive as nossas lágrimas. Olha o que está no Salmo 56. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Olha o que o salmista está falando. Eu sei que o Senhor recolhe. Eu sei que o Senhor pega a minha lágrima e põe lá no odre lá. Está registrado no teu livro que o Senhor faz isso. O livro é a Bíblia.
O salmista conhecia a Bíblia, e a gente conhece. Irmão, Deus se importa com a tua lágrima. Até a sua lágrima fingida, acho que Deus, ele chora. Você fala assim, meu Deus do céu, olha esse Josué aí, ó. O crocodilo, velho. Né? Irmãos, você tem que entender que Deus não despreza você, só que você vai passar pelo sofrimento. Já perdeu alguém que você ama? Doeu, não foi? Você chorou bastante, não foi? Mas se eu não falasse agora, nesse momento, você não estava lembrando de quem você perdeu. Nem eu. Porque a vida vai continuar. O processo do choro faz parte de Deus. Ele falou, há tempo para chorar e há tempo de rir. Deus tem riso preparado para você e Deus tem dança preparado para você. Só que se você não se posicionar agora, meu filho, você vai ver todo mundo dançando a dancinha da vitória e você lá todo paradão, durão, chorando ainda, porque não passou dessa etapa. É tempo de você se posicionar. Deus registra. O choro sincero provoca as respostas de Deus. Amém? Salmo 6, do 6 em diante. Estou exausto de... Olha só, vê se isso aqui não parece com alguém que você conhece. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, eu inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejo por causa de todos os meus adversários. Agora sim, afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Irmão, pode fazer o drama, falei, estribucha no chão, fala para Deus o que você está sentindo. Irmão, eu já fiz bica para Deus. Uma vez Deus mandou eu visitar uma pessoa, e era a final do campeonato, Corinthians e Palmeiras, eu falei, não vou. Conclusão, o Corinthians perdeu. Aí no outro dia eu tinha que fazer o quê? Levantar e visitar a pessoa. Olha que coisa, fiquei nervoso, passei mal, xinguei todo mundo. Viu, irmão, que desde que eu me converti eu não falo um palavrão. Mas eu falo, filho de Nabucodonosor, mas é burro, mas não faz nada certo, né? E assim vai. Quem é corintiano sabe muito bem que a gente passa muito por momentos assim, de altos e baixos, né? Principalmente quando está jogando fora de casa, né? Mas ele falou, Senhor, ele fez o drama e falou, afaste-se de mim, os meus inimigos, porque Deus ouviu. Deus, ele ouve. Deus, ele responde quando o seu choro é verdadeiro. Mas você fica com frescura e não quer se ajoelhar diante de Deus. Não quer mais se ajoelhar diante de Deus. Os seus filhos não se ajoelham diante de Deus. Eu fiquei muito feliz no jejum. Porque ainda bem que não estão aqui, não estou vendo aqui. Duas meninas. Tem a Natália que está aí, eram 3, né? Que ficavam todo o tempo se ajoelhando diante de Deus para orar. E eu fiquei olhando, meu Deus do céu. A criança, o adolescente entende que ele precisa diminuir para que o Senhor cresça. E a gente às vezes não. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Nada é mais importante do que você orar. Nada é mais importante do que você se humilhar diante do Senhor. Chora diante dele que as coisas vão funcionar. Quem sabe um dia você fala, afaste-se de mim, meus inimigos, porque o Senhor ouviu minha oração, ele está do meu lado, você perdeu, irmão. Amém? Ele vai perder em nome de Jesus. Deus aceita nossas orações regadas a lágrimas. Olha só. É esse versículo que eu li, né? Regadas as lágrimas, né? Ele chorou e Deus aceitou. A pergunta é, homem não chora? Cadê os machão aí? Homem não chora? Homem chora? Chora. João 11:35, o que está escrito ali? Jesus chorou. Esse é o versículo, mas não é o versículo da Bíblia. Sabe disso? Claro, versões, tá, irmãos? Nessa versão que tem 11 letras. Porque tem um que é assim, Jó falando disse. Jesus chorou, né? Não, disse Jó, né, o primeiro, e depois Jesus chorou. Tem um que é assim, Jesus chorou por Lázaro. Esse daí também fica esse é o segundo, na verdade, né? Disse Jó o primeiro. Bispo dando informação errada. Aí é complicado, né, irmão? Jesus chorou agora de raiva de mim. Amém? O nosso maior exemplo de vida derramou suas lágrimas por um amigo. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chegou, ele chorou, ele perdeu o amigo dele. Aí vem você, não choro, não vou chorar pelo meu amigo, pela minha mãe, pelo meu pai, por nada, não, você tem que chorar. Claro que você pode ter vergonha de chorar na frente dos outros, isso é uma outra questão. Mas diante de Deus, o nosso maior exemplo de vida chorou. E a gente fica com essa coisa, vou segurar o choro, engole o choro. Nossa, aí quando meu pai falou isso para mim, engole o choro. Mano, eu ficava assim... Quem aqui já teve que engolir o choro? Meu Deus do céu, velho. Porque eu choro, irmãos, eu choro muito feio.
Não queira ver eu chorar. Quando eu choro de verdade, a bispa já viu, ela sabe. Eu choro muito feio. Meu choro, o som é feio, minha cara é feia, tudo fica feio. Então, por isso que eu tenho vergonha de chorar, porque é muito feio. Sabe o que faz um líder chorar muito? Um líder como eu, o teu chefe, o teu pai. Você sabe o que faz? Salmo 119, 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Quando as pessoas não obedecem à lei de Deus, isso faz um líder. Irmão, eu não sei os outros líderes, mas eu, como líder do ministério, quando aqueles que oficiam na casa do Senhor não obedecem à lei do Senhor, a primeira coisa que eu penso, eu sou um péssimo líder. A primeira coisa que eu penso. Porque a pessoa não entende que ela tem que obedecer. É a palavra de Deus, não é um homem, é a Deus. Irmão, nós temos que obedecer a palavra. E tem muita coisa que não está sendo obedecida. Filhos respondendo pais dentro da igreja, eu não vou deixar. Lá fora você faz o que você quiser. Seu pai te resolve. Se fosse eu, já dava logo uma bolacha bem gostosa. Você não ia comer uma traquinas. A sua cara ia ficar igual uma traquinas. Certo? Porque isso é um absurdo. Filhos falando com mães de qualquer jeito. Certo? Já falando para a mãe, não sei o quê. Outra coisa, hein? Toda mãe aqui dentro. Quem aqui é mãe e é oficial? Levanta a mão. Aqui dentro a sua mãe é oficial. Ela não é tua mãe. Só como mãe você tem que respeitar e muito. Mas ela é oficial. Se ela falar para você, vai ali e limpa aquele chão, você vai e vai limpar o chão. Porque quem está falando é diaconisa, é a presbítera, é a pastora. E se for só sua mãe, é a sua mãe. Você tem que ir. Você tem que fazer e não vai resmungar, ficar com cara feia e falar. Se qualquer um aqui falar com a mãe ou com o pai dentro dessa igreja de qualquer jeito, Rafael falou com a bispa, banco eterno. Até Jesus mandar sair. Vamos pegar uma mais velha? Vitória falou com a Dulce, banco. Interessa se ela é mãe, interessa se ela é casada. É banco. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu não tomar uma... Banco não, cadeira. Se eu não tomar uma providência, eu não estou obedecendo a lei. E aqui, quando a gente coloca em tratamento, a gente não fica... A gente trata a pessoa. E a pessoa volta melhor. Amém? Tem pessoas que estão sentadas aqui que já ficaram de tratamento. Então, eles sabem muito bem que eu trato e volto a pessoa. Mas tem que dar fruto. Fruto de arrependimento. Fruto de que mudou. Filho respondendo mãe, o pai que aceita isso, desculpa, irmão, você é um banana de pijama. Banana de pijama. E o seu pijama está rasgado. Porque não é possível, meu. O Rafael sabe, eu não sei onde o Rafael está. Onde ele está? Está ali. Mariana está ali. Cadê a Isabela? Está onde? Está lá. Então tá bom. Quando eles já responderam, a bicha já me responderam também, comigo o buraco é mais baixo, que eu pego mesmo. Eu chamo eles, eu não falo para eles, respeita a sua mãe, eu falo, respeita a minha mulher. Você não vai falar assim com a minha mulher. Não é assim que eu falo? Os bichinhos baixam a bola na hora. E eles não respondem sempre não, mas quando responderam. Porque eles são obedientes, ainda bem. Porque senão, eu sou tipo Dulce, irmão. Estilo Dulciné. Vem Dulciné. Uma pessoa que chama Dulciné não pode ser boa gente, mano. Vai sentar a cinta numa pessoa. Entendeu, né, Marcelão? Fala aí. Rios de lágrimas. Rios de lágrimas é chorar até cansar geral. Irmãos, eu chorei assim. Pela morte da minha mãe. Pela morte da minha mãe. E num acontecimento na minha vida. De uma mancada que eu dei com a minha mulher. Eu chorei 2 vezes assim na minha vida. De chorar geral. E você? Quantas vezes você já chorou assim? Ou você lá na sua casa, é sempre você o bonzão, a boa ajuda, o filho manda. Filho manda em casa. Você está de brincadeira, hein, irmão? Vai assistir o que o filho quer. Que o filho quer nada. O filho vai sentar e vai assistir o que você quer. Você quer assistir Popeye? Seu filho vai assistir Popeye, filhão. Você quer assistir Casa Blanca? Vocês viram aí? Você quer assistir Os Ricos Também Choram? Põe lá. Meu filho, o que eu quero dizer é que os filhos estão mandando em televisão no que comer. Eu não como isso. O quê? Senta agora. Ai de mim se eu falasse para o meu pai, eu não gosto disso. Meu filho, ele fazia engolir. Eu já contei a história do pastel aqui, né? Eu já contei a história do pastel. Você lembra? Quem lembra da história do pastel? Irmão, a pior não foi essa, não. Foi da mandioca.
Que a minha mãe fez mandioca, a minha mãe fazia mandioca frita. Hoje eu adoro mandioca, graças a Deus. Mas eu não gostava de mandioca. E a minha mãe fez ela no forno, que a minha mãe fazia muita coisa no forno, né? Arroz ao forno, um monte de coisa, lasanha e tal. Que ela cozinhava e colocava tempero, irmão. Nossa, tipo acarajé era o bagulho. Minha mãe tacava pimenta. E ela fez assim, eu li assim, estava com uma cor estranha. Eu falei, não quero comer não. Meu pai estava na sala e falou assim, o que você falou? Você não quer comer o quê? Ah, não, pai, é mandioca. É, tá bom, senta aí na mesa. Ele pegou um prato inteiro só de mandioca. Come aí a mandioca. Pode comer a mandioca, irmão. E a mandioca tem aquele negócio branco no meio que você tem que tirar, né? Meu Deus. Ele falou, come isso aí também. Ele falava. E eu tive que comer. Para aprender. Sabe quando você vai fazer isso com o seu filho? Nunca. Porque você é banana. Porque o seu filho manda em você, te responde, te xinga, fala mal de você para os outros. Fala mal de você para os outros. Você sabe e não faz nada. Não adianta chorar diante de Deus. Isso é lágrimas com L minúsculo. Com L maiúsculo é aquele que chora porque teve que castigar o filho. Porque ama. Porque o pai que ama castiga e disciplina. O próprio Deus nos ama e por isso que de vez em quando ele, senta a borracha em nós. Deu para entender? Está entendendo, Mazinho? Paulo completa. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Paulo, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos. Ele chora com lágrimas, derrama lágrimas. Não é possível, meu. A pessoa vive como inimigo de Cristo, da cruz. Irmãos, bloco de igreja no carnaval. Vamos evangelizar. Quer evangelizar? Vai lá com um folhetinho, igual os irmãozinhos da Assembleia, e fala de Jesus. Você vai dançar no meio de uma festa para Satanás? Você entendeu? Não, pode fazer isso. Não, olha com um pai evangélico uma vez falou para mim, não, bispo, minha filha está namorando, eu deixo o namorado dela dormir em casa. O quê? Bispo, se for fazer alguma coisa, é melhor fazer dentro de casa, né? Que é mais seguro. Sabe que o filho tem reações homossexuais e não age? A filha tem que agir, gente. O diabo está entrando. O diabo está destruindo. E tem pai que é muito machão e não presta atenção na própria casa, hein? Você tem que prestar atenção. Você tem que olhar os sinais. Os sinais estão sendo dados. Nós precisamos repreender. Porque esse é o mal do século para as igrejas. Não é droga, é o homossexualismo. E nós precisamos tomar cuidado. Até uns dias atrás, meus irmãos, ele pode até assistir e ficar chateado comigo, ele vai ficar. Um amigo nosso, que era de um ministério, cantava no culto principal da igreja, uma igreja gigante. Desde que eu era da igreja, eu falava, não deixa esse menino cantar, gente. Ele é homossexual. Não é. Ele namorava com uma mina, louvou com a mina. Eu falei, gente, ele é homossexual. Sabe o que aconteceu agora? Há um ano atrás, descobriram que ele era homossexual, ele saiu, agora vai no carnaval e fala mal de igreja, e xinga palavrão. Eu sou mesmo, e eu faço, mas sempre fiz, vocês nunca notaram. É isso aí. Você entendeu? Olha para o teu irmão aí, bem no olho dele e fala. Com você está tudo certo? Pergunta aí, com você está? Existem lágrimas que comovem Deus. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. De quem está falando aqui? De Esaú. Esaú buscou com lágrimas, mas não houve lugar de arrependimento. Tem lágrimas que não comovem Deus. Tem lágrimas que podem ser choradas. Ele desprezou a bênção da primogenitura. O que você está desprezando que Deus já te deu? O que você está desprezando? Está casado? Você tem que gostar da sua esposa, você tem que gostar do seu esposo. A bispa brincou. Não sei o que foi que eu falei lá. Não, que a bispa tem 2 WhatsApp, né? Um para o serviço e um para... Porque não dá, né, Dulce? Não tem como. A Dulce mudou lá até o número lá e falei, por favor, não me mande nada. Eu falei, tudo bem, dona Dulcinea, não vou mandar nada aqui, brincando com ela e tal. Né? E a bispa falou assim, você tem 2 WhatsApp. Ela falou assim, amor, o que você está pensando? Não sei o quê. Meu filho, eu vou ficar casado com você o resto da vida. Acabou. Falei, aí é legal. Aí foi uma resposta legal, né? Claro que eu não estava falando disso, eu estava falando por que ela tinha 2, porque eu tinha esquecido que era por causa do trabalho, né? Está escrito lá B, sei lá, 2, sei lá. Falei, o que é isso aqui? Ela falou assim, não, porque, sei lá, né? Vou fazer alguma coisa errada, né? A cabeça foi assim, né? Mas a resposta que eu gosto. Irmão, você está disposto a viver com a pessoa que está do seu lado ou você só está por causa dos seus filhos? Uma criança respondeu ali.
Papai pisa na bola. Hã? O que é? Irmãos, você está disposto? Aí quando os seus filhos casam, você vai separar ou vai continuar casado? Responde aí. Tem lágrimas que não comovem Deus. Porque Ele sabe o que está no coração. Malaquias 2,13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Está pensando que você dá oferta, que Deus faz as coisas para você, irmão? Ofertar e dizimar é sinal de fidelidade, de amor à obra. Mas se elas são só para ganhar coisas, adquirir coisas, Deus não aceita a sua oferta. A oferta é a sua intenção. Qual é a sua intenção? O que você está desejando de Deus? Tem coisas que existem lágrimas que comovem Deus. Isaías 38, eu tenho que correr. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. O Senhor vê a sua lágrima quando é verdadeira. Amém? 2 Coríntios 7,9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza permitida por Deus nos leva ao arrependimento genuíno. Paulo falou, não me alegro, mas você precisava, Deus queria. Então pergunta para o seu irmão, você está sofrendo? Está chorando? Tem um motivo. Pergunta para Deus que Ele te conta. Amém? Pergunta para Deus que Ele te conta. Ele te mostra por quê. Amém, irmãos? Eu lembro que quando nós houve, uma debandada do pessoal, eu perguntei para Deus por que aquilo que tinha acontecido. Ele falou assim, por sua causa. Eu falei, como assim? Porque você fica confiando nas pessoas, eu já falei na minha palavra, que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força mortal. Eu falei, entendi. Ele falou, você não entendeu nada, você vai entender no caminho. É assim que Deus fala comigo. Aí eu fui entendendo que eu posso gostar, eu posso amar, eu posso investir, mas confiar com toda a minha alma eu não posso, na minha posição. Eu preciso saber pelos frutos. Sabe por quê? Porque um dia eu vou estar de bom humor e você não vai estar. Um dia você vai estar de bom humor e eu não vou estar. E aí nós já vamos achar que um odeia o outro. Por que o bicho não vai tanto na casa das pessoas? Porque durante o meu ministério inteiro, eu levei as pessoas para dentro da minha casa. Sim ou não? Eu não colhi coisas boas, não. Por quê? Porque as pessoas têm que me ver como bispo e como amigo aqui dentro. Eu vou na sua casa, eu te visito quando você precisar, você vai na minha casa, mas direto não vai não. Porque eu já passei por isso, e foi muito difícil. A pior coisa do mundo é você ter pessoas que comeram na sua mesa, que você pagava o aluguel da pessoa. Várias vezes, né, Chu? Aluguel da pessoa. E a pessoa sair da igreja e falar que você roubava a igreja. Eu não fiquei triste, porque ela falou, porque é mentira. É só ver onde eu moro, né, irmãos? Você já viu, né? Então tá bom, vai lá que você vai ver. Mas a pessoa falou isso, e não me abala, mas porque a pessoa caiu no conto do vigário. E o diabo enganou. Chorar faz bem e dilata os pulmões. Amém? Fala para o seu irmão, chorar faz bem, irmão. Hidrata a pele, criança. Fala aí, hidrata a pele. Homem que é homem não chora, berra diante de Deus. E eu coloquei 3, aqui em cima, Rafael. Irmãos, eu quero rapidez, aqui em cima. Eu vou pegar no pé, hoje eu vou pegar no pé. Não pode ficar chateado e estribuchar. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu falei com o departamento infantil uma vez com a pastora Simone. As crianças já estão aqui na hora certa, antes de eu terminar. Correto? Tem que prestar atenção no culto. Ponto final. Não vou dar mais boi. Entendeu, irmãos? Porque eu já falei 300 vezes e eu prefiro que você chore o choro da raiva e amanhã você volte curado em nome de Jesus. Hashtag primeiro. Se for falso, você está o quê? Lacrimejando. Só lacrimejando. Assim, olha. Agora minha mãe foi embora. Entendeu? Se você está verdadeiro, você está debulhando em lágrimas. Certo? Só que essas lágrimas são as lágrimas que curam. Lágrimas que curam são as lágrimas de verdade. Fique em pé.